Foi? Foi. Olá, pessoas! Como nós prometemos, depois de fazer as primeiras impressões e um vídeo comentando sobre, estamos aqui para fazer a análise completa da revista Batman Grandes Astros, que acabou há alguns meses e... alguns meses não, né? Mês passado, eu acho. Mês passado. E agora está na hora de nós analisarmos completo e dar nossas impressões da revista para você. A gente fez... Há um ano. Um ano. Uhum. A gente comentou só o primeiro arco. Uhum. Não, nem foi o início do primeiro arco. Sim, primeiras impressões é isso, né? Mas quando a gente não sabia o que ia ser dessa saga depois que foi pra saída de despedida do Scott Snyder. Scott Snyder. Mas aí ele começou a escrever o metal, né? E aí ele ficou tipo meio... foda-se. Pois bem, mas vamos começar com o que é o Grandes Astros Batman. Grandes Astros Batman é uma grande homenagem ao universo do Batman, porque toda a revista, que são só 14 números, ela toda mostra várias facetas de vários vilões do Batman, quase que uma edição para cada vilão. Ó, no primeiro arco, que é mais focado em um dos vilões, que é Duas Caras, do que nos outros. Mas ainda assim, todos os vilões principais do Batman têm grande destaque na revista. Sim. E não só isso, o Alfred tem um grande destaque. Eu acho que só a Bat-Família que não tem destaque mesmo. Não, o interessante de ver é que de todos os heróis, o Batman é que tem essa galeria de vilões mais... marcante. Você pensa em Batman, você não pensa em um vilão só, como tipo... Super-Homem é o Zod, ou não, Lex Luthor. Ou Mulher Maravilha. Tem até dificuldade as pessoas em pensar em quem é Mulher Maravilha, mas Homem-Aranha, Venom, tá ligado? O Duende Verde. Quando Cara, você pensa em Batman, você pensa... Coringa, pelo menos Coringa, Charada do Pinguim. Duas Caras aí entra também no monte. Aí começa a vir Bane, Arlequina, Era Venenosa. Vai jogando. Porque o Batman tem isso de... Porque quando o vilão é pra ser, na maioria das vezes, a moeda do... o mesmo lado da moeda do herói. Tipo, Zod com o Superman, que tu deu o exemplo. Os dois são kryptonianos, que um acabou se voltando. E os vilões do Batman são o que o Batman poderia ter se tornado. Além disso, são membros da sociedade de Gotham. Exato. Malucos, né? Vamos considerar que o Batman não é... Mas então, a revista é essa grande homenagem do Scott Snyder a todo o universo do Batman. Porque se você não sabe, o Scott Snyder foi o roteirista de toda a fase dos Novos 52 do Batman. Incluindo Corte das Corujas, Morte da Família, Ano Zero. Todos excelentes. E com um grau de perfeição, uma qualidade de escrita sensacional. A gente chegou a comentar no primeiro vídeo que a gente fez, falando sobre o que as coisas que ele fazia. Deu um exemplo do Charada no Ano Zero. Foi Ano Zero que foi o Charada vilão. Foi. Sim. Que... Cara, aquilo mostra exatamente quem é o Charada. Exato. Que ele gosta de alimentar o ego, mas não só isso, ele gosta de provar que que ele é melhor que os outros. Então ele fala assim, eu acabo isso aqui tudo se alguém me vencer. Exato. E quando alguém vence, ele realmente fala. Exato. E cara, foi uma decisão muito acertada da DC lá nos Novos de dar o Batman, que é o personagem maior deles, assim, junto com o Super-Homem. Não é o maior. Iconicamente é o Batman. Sim, mas o Superman é o mais famoso, mas o Batman é o maior. É o maior. É só você ver o Batman que mais tem minissérie. Exato, é o que mais vende. Pois é. Então, dar a liberdade de alguém de escrever a revista do Batman, imagina a pressão que você vai sentir. Então, quando eles deram a revista pro Scott Snyder, ele tratou o Batman com tanto carinho, tanta paixão que ele... Foi uma coisa que, tipo, os 952 eu não sou grande fã, como já digo todas as vezes. Mas quando você pega o Batman e compara com as outras sagas ao redor, Superman dos 952, que sofreu um desrespeito com os fãs pós-crise, por exemplo, que o Superman reimaginado na pós-crise foi delicioso. Nos 952 deixou muito a desejar. O Batman foi justamente ao contrário. Porque o Batman... O Scott Snyder entende o Batman. Tipo, não se mexe em time que tá ganhando, tá ligado? O Batman é justamente isso. Ele tem essa atração que as pessoas têm pelo lado... O Scott Snyder trabalha as melhores facetas do Batman. Principalmente algo que a gente não vê muito hoje em dia, que é o lado detetive. Vamos falar isso na saga 3. Cara, o Batman, no Scott Snyder, ele, por exemplo, tem uma hora que ele vai no museu, ele começa a pegar coisa, tipo, na mitologia de não sei o que, de bactéria. Ele vai fazendo umas ligações assim que realmente mostram como a mente do Batman pode funcionar, ou como passar pra gente como a mente do Batman funciona. Então, justamente por ele ter tido todo esse carinho em escrever o Batman, que ele merecia uma revista pra se despedir e fazer essa homenagem final a todo o universo do morcego. E aí que vem Grandes Astros Batman.
Aqui no Brasil ela saiu completíssima, 14 edições, acabamento com capa cartão e papel um pouco melhor, não sei exatamente se é LWC, mas se não for, tá aparecendo na tela qual é. E essa revista compõe de 3 arcos principais, melhor, 3 arcos que nós vamos comentar com vocês um por um. O primeiro nós começamos a dar pitaco lá no vídeo de primeiras impressões, que é meu maior inimigo. Composta de 5 edições. Essa aqui. E essa história é basicamente o Batman viajando com 2 caras. Bom, eu acho melhor a gente não dar spoiler. Porque... Mas tem que dar um panorama. Mas a gente já falou que vale a pena no primeiras impressões. Só que agora a gente vai falar com um pouco mais de profundidade. No início da história tem o Batman que capturou os 2 caras. E você no início não sabe exatamente o que ele tá fazendo. Exato. Mas aí depois você entende que o Batman tem que levar o Charada de Gotham. Não, 2 caras. Os 2 caras. Tu cismado de chamar de Charada. Ele tem que levar os 2 caras de Gotham até metade do país, até o outro lado do país. É muito distante, 800 km. Ou seja, já estabelece um road trip bem inusitado com Pois e cada capítulo aparece quilômetros viajados e quilômetros a percorrer. Enquanto isso, o 2 caras, ele ameaçou todos os vilões. Ele não só botou um preço à cabeça do Batman. E dele mesmo. E dele mesmo, de soltar ele. Como ele, como posso dizer... Ele amarrou o rabo de todo mundo porque ele ia liberar todos os poderes. Blackmail ou não? Em português é blackmail, o quê? Chantagem. Ele chantageou todo mundo porque ele tem poder de todo mundo de Gotham. Então não vão ser só os vilões do Batman contra ele, vai ser o povo também. Isso mostrando que ele queria provar também que todo mundo tem um lado podre. E o que é interessante a gente falar é que eles fazem essa divisão Harvey Dent e 2 caras, que é muito bem vista de ser trabalhada, que é fantástica. O Cavaleiro Branco e o monstro que tipo o Batman sempre fica... é genial. E o plot twist... É saboroso. Quando você pega a edição final, você... Caralho. Tem uma cena que eu comentei com o Regis, que é nessa edição aqui. Na 4. Que eles estão na água e caraca. E é um diálogo entre eles sensacional. Você vai lendo e tipo... É genial, cara. É genial. E... Isso tudo acompanhado da arte do John Romita. Isso que eu ia chegar. O John Romita Jr. reimaginando muitos personagens aqui... Principalmente o 2 caras. Que o 2 caras a gente tá acostumado com aquele visual, que é você pega uma régua e traça uma linha. E aí um lado é roxo, com os dentes pra fora, e o outro é normal. Aqui ele pega e brinca com cores quentes e cores mornas. Então é um charada que tem 2 cores. Duas cores principais. Não, 2 caras, se for falar de novo. Então são 2 caras que tem realmente 2 facetas. E as cores não são divididas, literalmente. É como se cada camada da roupa dele fosse de uma cor diferente. Uma cor diferente não, é revezão das cores. Então, o visual dos personagens está sensacional. Além disso, ele consegue dar umas ideias muito boas para os apetrechos do Batman. Por exemplo, tem uma hora que o Batman fica encurralado, fica preso e ele tipo, só tem isso aqui para fazer, então ele arranca faca das orelhinhas do morcego. Verdade, tem isso. É sensacional. E não só isso, eu reclamei que na capa do número 1 tem um batirangue horroroso, mas ele explica, apesar de eu continuar achando horroroso, ele tem essa função que é jogar, ele estica e prende. Então tem umas sacadas muito boas nisso. E a gente comentou dos vilões do que vão ser explorados. Aqui, esqueci o nome dele. Dos caras? Não. Cara de besta. Não, do escritor. Scott Snyder. Aqui o Scott Snyder ele trabalha vilões super C. Vai aparecer desde Mariposa Assassina, Vagalume, Cara de besta, Máscara Negra, Cavaleiro Fantasma, viado. O Dee e o Dan, o Tweedledee e o Tweedledum que estavam mortos, ele pega. E é muito maneiro você ver as reimaginações que eles têm aqui dentro. Todos aparecem não só reimaginações, mas também atualizando, né? Sim. Com exceção do KG Besta, do Pinguim e do Tubarão Branco e Máscara Negra, todos têm uns 4, 5 momentos de página. Mas... Porque também a revista é muito frenética, porque vem logo um atrás do outro pra parar os dois e... Mas é satisfatório demais você ver, sei lá, o Croc chegando assim do nada. Junto com o Tubarão Branco. É verdade, cara. O Tubarão... são os encontros de personagens que você nem imaginou que fosse. E é maneiro, cara, porque... Quando eu vi a série animada e tinha um episódio como O Julgamento ou Quase Eu Peguei e eu vi os vilões
nessa sinergia tão bacana, eu sempre pensava, pô, nos quadrinhos geralmente é um vilão por vez, é tão maneiro quando os vilões se juntam. E aqui o Scott Snyder faz isso de jogar pra gente um pouquinho desse gosto. E não só isso, tem no fundo, assim, também um pouquinho do passado do Harvey Dent com o Bruce. Que é algo que nunca tinha sido explorado até onde eu me recordo. O Harvey Dent sempre conheceu o Bruce já promotor. E aí mostra um pouco deles mais jovens se conhecendo, tipo na pré-adolescência, final da infância. E é uma dinâmica muito boa. E não só isso, mostrando a ligação do Harvey com a moeda. Sim, que foi reimaginada de um jeito maravilhoso também. Porque, tipo... Antigamente era só, eu tenho essa moeda e ela tem dois caras, mas agora realmente dá um passado pra moeda e por que ela é tão importante pra ele. Exato, tipo... O Tom King com o Bane tentou dar esse, tipo... Ficou muito evidente o que tem até a página que é quadro a quadro mostrando... O Bruce e o Bane. Aqui é de forma mais sutil, mas você ainda consegue pegar a conversa deles pré-adolescentes no gramado. É cena linda mesmo, cara. De tipo, tu parar, refletir assim. Top 5 cenas mais repetidoras dessa saga, porque a top 1 a gente vai falar já. Pois bem, mais uma coisa sobre esse primeiro arco? Não, acho que a gente descobriu bastante. Vocês podem ter confiança na gente, porque isso tira lágrimas toda essa saga do final, com plot twist, você fica meio... O próximo arco é Confins da Terra, que ele começa já com o Batman indo até o Senhor Frio, na base dele no Ártico, um lugar assim absolutamente gelado, tipo o extremo do planeta. E essa revista vai ser justamente sobre extremos. Por exemplo, logo depois de ele ir no Senhor Frio no Ártico, ele vai encontrar a Era Venenosa no meio do deserto. E depois ele vai pra Casa do Chapeleiro. Sim, E depois ele vai pra Washington. Então, não que o Washington seja necessariamente extremista, mas vocês entenderam. E sobre o que se trata esse arco? É aí que tá o maior defeito dele, porque é difícil vocês falar do que se trata. No início, parece que o Senhor Frio vai soltar um vírus, aí depois ele vai falar com a Era Venenosa sobre uma criança que tá morrendo, depois sobre uma ilusão do Chapeleiro Louco, e depois sobre coisas de Washington. Então o único ruim desse arco é que ele é meio confuso. Apesar de ser muito legal ele conversando com o Senhor Frio sobre ele ter se tornado algo que a Nora era Nora, sobre ser uma coisa que a Nora não iria gostar. E depois ele conversando com a Era sobre sobre o porquê e o que ele fez com a Pamela Isley, sobre o Bruce ter feito com a Pamela Isley, o negócio de destruir a pesquisa e rejeitar e não sei o que, e mostrar que na verdade ele usou o nome Pamela Isley para outras coisas boas pro futuro. E o do Chapeleiro, que eu acho sensacional que ele mexe com a ilusão, é uma ilusão entre aspas do Bruce ver os vilões como se fossem pessoas e ele tá maluco na verdade. Exato, porque o Chapeleiro mexe com esse lado mais psicótico e nostálgico, talvez. Porque o Chapeleiro ele pode ser muito mal trabalhado se você só pega ele realmente como um vilão doido. Tipo, na série Gotham, eles não trabalham muito bem o Chapeleiro pra mim. Vou usar de exemplo. Já no arco eles trabalham ele de maneira perfeita. No Nosso Luz também, que não foi o Scott Snyder que fez, foi na Detective Comics, que traçam o primeiro vilão, né? Acho que foi o primeiro ou o segundo? Primeiro ou o segundo, que mostra o passado dele e justamente o desejo dele, que todo mundo tem um pouquinho de querer voltar a uma época boa. E não só isso, como ele não consegue realmente voltar pra essa época, então ele cria ilusões para que ele se sinta naquela época. E esse arco mostra esse lado dele de criar ilusões para as pessoas e ele convence o Bruce que ele tá doido. Chega a ser bobo. A gente tá falando assim de tipo, quando você tá comentando com pessoas que não leem quadrinhos, nunca acompanharam, começar a falar, não, porque o Batman tem vários vilões interessantes, Coringa, Mulher Gato, aí falar Chapeleiro Louco parece ter uma piada de uma coisa com a pessoa. Mas quando ele é bem trabalhado, reimaginado como às vezes pedófilo em algumas coisas, ou desse jeito mais triste, né? Alguém pra baixo que só quer voltar algo que foi legal pra ele. Mas essa saga aqui a mais fraca. Apesar de ser confusa e ser um pouco fraca, tem um plot twistzinho mais ou menos. Não tão impactante quanto a anterior. Mas é um arco legal porque mostra uns diálogos muito bons entre
entre o Batman e os vilões. Na primeira edição mesmo desse arco, que começa na edição 6, tem uma conversa... Não, o Sr. Frio comenta sobre um poema, um trabalho que ele fez na escola com um poema. Ah, sim. E nossa, mano, é sensacional. É uma cena deliciosa. Esse arco aqui é o que, pra mim, pelo menos, é o mais fraquinho dessa revista. Sim. Eu fico com pena também porque e mudou o artista. Sim, nesse arco. mas Deixa eu ver aqui quem é o que fez esse arco. É o Tula Lotay, arte e cores. Que tá um traço bem maneiro, ele consegue fazer uma mudança muito legal entre o gelo e o calor e a cidade. Eu acho que ele não trabalha tão bem os outros dois, a Era e o Mr. Freeze. Eu prefiro quando ele tá trabalhando no Chapeleiro. Eu não sei se é porque eles dois são mais conhecidos e tem um lugar mais, tipo, de coisas que não podem ser mudadas no CERN, que pra mim, até hoje, não teve um Mr. Freeze melhor que o da série animada. E eu acho que o Mr. Freeze merece... Um pouco mais de destaque, talvez, no Renascimento? No Renascimento, em qualquer lugar, porque, deixa eu pensar... Porque ele é um personagem triste, pra mim dá pra fazer uma trilogia fácil com o Mr. Freeze como vilão dos três. Pra mim dá pra fazer fácil, tipo... ele achando que a Nora tá morta e virando Mr. Freeze, 2 ele descobrindo que... Mas eu acho que uma trilogia com ele como vilão principal ia ser ruim. Tipo, a primeira poderia ter o fundo, assim, dele e ser um outro vilão. Não, sim, claro. Não tô falando dele presente o filme todo, mas... Trabalhando ele, porque ele é um vilão sensacional. É assim como a Era. Vale um dia a gente fazer um vídeo comentando sobre vilões que mereciam mais destaque do Batman. Porque... Os vilões de cada personagem merecem mais destaque, né? É o que eu comentei, porque todo ano em HQ é Coringa, cara. E é sensacional que o Tom King no Batman atualmente, ele fez só história sem Coringa. Exato. E porque... Nós 52 a gente foi entupido de Coringa até a veia, até não aguentar mais no Morte em Família, Jogo Final, Fim de jogo e... Teve mais mal com o Coringa. No iniciozinho, quando ele tirou a cara. Encheu o saco. Coringa satura. Foi um Coringa bom, mas satura. Só Coringa também fica com saco cheio. O terceiro arco dessa revista é O Primeiro Aliado, que pra mim foi uma grande surpresa, porque essencialmente esse arco não é sobre o Batman, é sobre o Alfred. E eu adoro o Alfred, não sei se vocês repararam, mas aqui no cenário tem aqui atrás um bonequinho do Alfred. Deixa eu pegar aqui. Opa. Um momento pra aquela piada do filme dos Jovens Titãs em ação. Um filme do maior parceiro do Batman, Alfred. Porque esse cara, mano... Querendo ou não, ele é o pai do Bruce. E tu para pra pensar diferente de várias... reencarnações do Batman ou várias reencarnações do Superman, todos os Alfreds foram bons no cinema ou no TV, porque é um personagem tão carismático que não tem como tu negar que ele é tão foda. Cara, o Alfred consegue ser dramático, engraçado. Ele tem várias facetas. Ele tem várias facetas. Tem até vezes que ele é retratado como ator. Tipo, ele nos Nossos 52 eu acho que retratam que ele era um antigo ator, se eu não me engano. E porque o Alfred, ele é uma pessoa que querendo ou não, sempre vai estar lá com o Batman. Criou o Bruce, era o... Tipo, não vou dizer figura paterna sempre, porque o Batman teve várias figuras paternas. Mas ele... A principal, na real. Foi a principal e foi o melhor Robin dele, digamos assim. Foi o melhor sidekick dele. Porque às vezes que o Alfred abandonou o Bruce não foi por babaquice dele, foi por babaquice do Bruce, muitas vezes. Tipo aquela parte no início no ano 0, que mostra o início do Batman, em que, cara, o Bruce tá sendo um babaca e o Alfred teve que dar um tapa na cara dele. Super certo. Porque o Batman é uma pessoa difícil de lidar com ele. Ainda mais no início da carreira. Exato. Então, esse arco começa na edição 10, o Povos da Terra é um arco curtinho, é o mais curto da revista, só 4 números, e os outros 2 arcos têm 5 números. E ele começa no número 10 e vai até o número 14, que é o último da revista, e aborda justamente o passado do Alfred e como isso volta pra atormentar ele hoje e acaba passando pelo próprio Bruce. E não só isso, também tem uma pegada de história de pirata. Que é muito legal. Tu pode enfiar pirata onde tu quiser, pirata sempre vai ficar maneiro, cara. Planeta Tesouro tem pra mostrar que até pirata no espaço. Exato. E esse arco não é tão bom quanto o primeiro,
Mas é melhor que o segundo. Pra gente em ordem fica primeiro, terceiro e segundo. Mas o que acontece com ele é que ele cai no problema de tentar ser uma aventura épica, quando ser uma história normal já seria bastante sobre o Alfred. Tem um pouco de um complexo de Deus, assim, pra querer fazer coisa. Fechar a trilogia de forma épica, tá ligado? Ele consegue ser legal demais, mas acho que querer ser épico é tentar morder mais que a boca consegue engolir. Exato. Mas não vai falar que é ruim, de forma alguma. O arco é muito bom, tem umas partes muito emocionais do Alfred chamando o Bruce de filho. Eu não sei o que tem o Alfred, mas sempre que tu introduz ele chamando o Bruce de filho, mano, em qualquer momento. Até tirinha boba, tem uma tirinha muito boba que é Dia dos Pais na Mansão N, aí vem todos os jovens abraçar o Batman, então o Alfred lá no canto, assim, tirando ele, sente uma coisa no bolso, aí é um cartão do Bruce, Feliz Dia dos Pais. Eu não sei o que mas é tipo, porque mostra o reconhecimento que o Alfred merece. Ele tá com o Bruce desde os 8 anos, cuidando sozinho, digo, porque ele cuidou do Bruce basicamente a vida inteira. E... cara, ele é o paizão do Bruce. E não só isso, essa história mostra antes dele entrar pra trabalhar pra família, porque os Pennyworth, como foi introduzido pelo próprio Scott Snyder, é meio que uma família que tá sempre junto com os Wayne servindo eles. Mas não servindo tipo um capaz, servindo como um amigo, um parceiro ali. E o Alfred, no início, ele não queria trabalhar com eles. Então, ele era meio rebelde, ele foi pro exército, fez várias coisas aí pra tentar se encontrar. E no fim acabou que, por coisas da vida e coisas que a gente não vai revelar porque é spoiler, ele acabou chegando e aceitando e fazendo seu papel com louvor como o pai do Bruce. Cara, porque o Alfred, mano, eu não consigo imaginar nenhuma figura assim nos quadrinhos, nem Jor-El, que é o próprio pai do Superman, ou Jonathan Kent, que é porque o Alfred tem essa coisa dele não dever nada ao Bruce, ser só basicamente um empregado. Mas mesmo assim, cara, ele batalha tanto pro Bruce, não tem ninguém, cara. Tem uma partezinha que me retrata muito bem isso, que nesse momento em que o Alfred sai, porque eu tava na cara dele, e o Bruce chega em casa e não tem ninguém, aí ele apaga, e aí o Alfred costura ele, aí ele acorda, Alfred, você voltou? E aí o Alfred fala que ele sempre vai estar lá pra remendar o Bruce. E aí é verdade, o Alfred sempre vai estar lá pra remendar o Bruce. Exato, porque tem... E repara, acho que a gente sente tanta emoção quando vê o Alfred chamando o Bruce de filho, porque ele sempre fala patrão Wayne pra manter a pose. Exato. Aí quando você vê ele chamando de filho, é sensacional. Cara, a gente falou tanto desse arco, ainda não falou do vilão ou de Joey Wilson. Porque o Alfred é sensacional. Mas não, o vilão desse arco é um elemento do passado do Alfred, que acabou que por várias coisas que ele fez, ele acabou se introduzindo em uma sociedade secreta. E eu acho que é um pequeno deslize querer falar que essa sociedade secreta estava treinando um Cavaleiro das Trevas. Eu acho meio forçada essa parte. Mas fora isso, o fato de ser uma sociedade secreta que treina pessoas pra fazer o bem, e acabar que esse pessoal volta pro Alfred, porque o Alfred sabe de segredos e várias outras coisas também que fazem a sociedade secreta voltar pra caçar o Alfred, é uma sacada muito, muito legal, até porque nem o próprio Bruce sabe do passado direito do Alfred. Então você mostrar um pouquinho mais da história do Alfred é uma coisa muito sensacional. Eu gosto bastante desse arco, mano. É o segundo melhor. Então, fechou o Grandes Astros. Isso daqui foi a finalização. E a arte do Rafael Albuquerque. Rafael Albuquerque, isso que eu ia falar. Aqui ele também... acho que é o Rafael. Ou... Não sei, agora tu me pegou. Não sei. Bom, se tiver, tá aparecendo na tela. E assim nós concluímos os Grandes Astros de Batman. Cara, bora lá. É uma saga muito promissora que foi pra ser a despedida e acabou não sendo a despedida. Porque como você sabe, o Scott Snyder e o Greg Capullo voltaram pra fazer a saga no Metal. Mas o que ela nos deixou? Ela nos deixou ótimos desdobramentos de vilões. Sim. Se você quiser ter, sei lá, mostrar pra alguém, cara, o Batman tem ótimos vilões, dá isso aqui, são 14 números, curtinho, dá sim.
pessoa lê, vai conhecer vários vilões, vai se intrigar, vai conhecer realmente quem é o Alfred, vai conhecer quem é o Batman. Vai conhecer um pouco mais. É um ponto de entrada bom pra se aprofundar no Batman. Alguém que já tenha lido o ano 1, já tenha... eu quero continuar a minha pesquisa. Alguém que conhece o Batman, mas quer realmente entrar no mundo. Isso aqui é perfeito. É perfeito. Não é muito bom pra tu ser a sua porta de entrada. Ainda tem outras coisas que são melhores. Mas como aprofundamento pra pessoa... Como leitura complementar. Exato. É excelente. Não só porque são só 14 números, pouca coisa comparada com o que a gente tem aí, com séries que passam de 60 números. Lanterna Verde. E cara, o acabamento disso aqui é bom, porque capa, cartão e esse papel duram mais que o papel normal de quadrinhos, então não precisa de tanto cuidado quanto eu tenho. Por exemplo, naquela época em que a gente fez aquele vídeo, eu guardava no saquinho. Eu não guardo mais porque não precisa. Assim como eu tô fazendo com o Cavaleiro Branco, que eu já fiz vídeo aqui no canal, cliquei em cima pra ver. Essas revistas de capa cartão não precisa de plástico. Não só porque uma hora, se você deixar parada e muito apertada, ela vai suar e vai acabar rasgando. Mas também que ela não precisa, porque isso aqui é mais durinho, então não precisa de todo esse cuidado. Então, se você não tem dando espaço e não tem essa paciência para ficar cuidando, pega aqui, ó, curtinho, uma história muito boa, com 3 arcos bons, de um ótimo escritor, com 3 ótimos artistas, que te mostra muito bem quem é o Batman e por que é o Batman. Eu não sei se essa saga vai receber encadernado alguma tipo de... ela acabou de acabar, então não tem realmente como dizer isso no futuro. Então, pra vocês que não pegaram em algum lugar, tenta ver em... Nem sei onde eu vejo o PDF. Cara, sebo é fácil. Eu não sei se vai ter em sebo, cara. Tem. Lá no centro do Rio de Janeiro tem. E comic shops com certeza tem. Deve ter comic shops. Se você não é um que tem a loja de quadrinhos, consegue. Procure. E tem anúncios no Mercado Livre da coleção completa. Não tá muito caro ainda. Mas com o tempo, né? Pode ser que sim. Eu não sei se vai receber encadernado, porque é muito difícil que... Às vezes eles encadernaram coisa boba e as coisas boas passam. Exato. Mas... É sensacional, como a gente disse. É isso. Então, essa foi a nossa análise completa desse arco que acabou agora do Batman. E espere no futuro a nossa análise do arco Metal, que tá começando ainda. Então, eu acho que é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E falou! Lembra quando a gente fez... Quem tava gravando com a gente? Era o Léo? Era o Léo gravando. Era o Léo. Saudade do cameraman. Saudade. Ele virou pai.